Boa tarde, queridos, tudo bem? A paz do Senhor. Estamos aqui no nosso quarto encontro, falando sobre os princípios da oração. Para mim é um privilégio muito grande, uma honra muito grande. Eu tenho recebido, assim, alguns comentários, de vocês, dizendo que vocês estão sendo edificados. Isso para mim é muito importante, graças a Deus, poder assim, estar contribuindo com o crescimento, com o avanço do reino de Deus, do corpo de Cristo. Eu acho que é isso que é a maior intenção, que o Senhor levanta os seus servos para que nós juntos possamos formar um grande exército, engrossar as fileiras do exército do Senhor. E nós precisamos estar capacitados pelo Senhor, nós precisamos estar assim, sabendo mesmo usar cada arma que o Senhor tem deixado à nossa disposição, essas armas espirituais. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te rendemos graças por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a tua palavra. Peço em nome de Jesus que o Senhor esteja, meu Deus, fazendo com que esta aula chegue a muitas pessoas e que elas sejam edificadas, despertadas por ti mesmo, pelo teu Espírito, para assumir o seu papel, Senhor, de igreja, de sacerdote de Cristo, de parceiros de Deus naquilo que o Senhor tem a realizar na terra. Espírito Santo, nós dependemos totalmente de Ti, pedimos a Tua direção, pedimos que os Teus anjos estejam acampados aqui agora ao nosso redor, que o sangue de Jesus esteja nos cobrindo e que o Senhor faça, Senhor, essas aulas alcançarem aqueles que o Senhor tem e quer alistar no Teu exército em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós temos falado sobre oração nessas 4 aulas. Perdão, eu não me apresentei, para você que está participando agora da primeira aula. Meu nome é Zete Macena, sou pastora Zete Macena. Eu sou coordenadora da Casa de Oração 24/7 aqui em Vitória da Conquista. E estamos aqui a convite do pastor George, dando agora a 4ª aula, Já 3 já estão gravadas aí, vocês podem estar procurando e assistindo aí. Vamos pegar da aula 1 para dar sequência naquilo que a gente tem falado. E nós temos falado aqui sobre os princípios da oração. Não entramos assim em batalha espiritual, nem nível profético, mas serve assim de base, de alicerce para aquilo que Deus tem a realizar na vida de vocês. E na minha também, em nome de Jesus, amém? Queridos, nós terminamos a aula passada falando sobre as armas e os recursos que o Senhor tem colocado à nossa disposição, porque Deus nos chamou para fazer parte do seu exército. O Senhor nos alistou para fazer parte do seu exército. O Senhor não ia nos mandar para uma guerra, desarmados, de mãos vazias. Então, mesmo Deus que nos alista, que nos capacita, que nos chama, que nos envia, é o Deus também que nos dá armas espirituais e Ele quer que nós conheçamos essas armas e não somente conhecer, mas também saber usar para cada uma das finalidades. E nós dissemos aqui, na aula anterior, que nós devemos saber quem nós somos, porque o inimigo, ele triunfa quando nós não sabemos quem nós somos. Eu falei aqui que ele tentou a Jesus dizendo, se tu és filho de Deus. Então o diabo ele vem assim colocando dúvidas sobre a nossa constituição. Ele usa pessoas para tentar desprezar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Ele usou pessoas para dizer assim, esse aí não é José, não é o filho do carpinteiro, tentando desprezar Jesus. Mas Jesus ele vencia o diabo pela palavra de Deus. Ele sabia quem ele era e ele falava, está escrito, O diabo vinha com a palavra para tentar Jesus e Jesus rebatia com a palavra. Falamos também que nós devemos saber quem é o nosso Deus. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus de amor. Ele não poupou a Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer por nós. Ele também nos dará juntamente com Cristo todas as coisas. E além de saber quem nós somos, de quem é o nosso Deus, nós também devemos saber e conhecer quem é o nosso inimigo. Tem pessoas que falam, não, basta conhecer a Deus. Não. Temos que saber, a Bíblia está recheada, cheia de versículos que falam sobre o nosso inimigo. Se não fosse importante, Deus não deixaria aqui. E o Senhor fala que Ele é o nosso adversário
que ele é astuto, né? Que ele arma ciladas. Lá em Efésios capítulo fala que nós não devemos lutar contra carne e sangue, quer dizer, a nossa luta não é contra ser humano. E a nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, né? E vai falando assim, ó, revestir de toda a armadura de Deus para que vocês possam ficar firmes depois de ter vencido tudo, vencendo todas as astutas ciladas do diabo. Então ele é astuto e ele é mentiroso e ele triunfa quando a gente não tem conhecimento do que nós somos, de quem o nosso Deus é e do que o inimigo é. A Bíblia fala, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E o Senhor nos deixou armas, como eu falei aqui na aula passada. E essas armas, nós dissemos aqui, algumas das armas e dos recursos que o Senhor nos deixou, né? Para nos auxiliar na oração. Nós falamos sobre o ligar e desligar. Esse ligar e desligar, ele tem um sentido de permitir e de proibir. O Senhor fala, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. Quer dizer, tudo que vocês permitirem na terra será permitido no céu. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu. Então nós temos esse poder de determinar o que vai acontecer em uma cidade, em uma nação, como igreja do Senhor. Nós temos esse poder, o Senhor nos deu esse poder. Mateus 16, 19. Eu estou passando rapidamente porque nós já conversamos sobre isso na aula passada. Nós já falamos. No vídeo aí da aula 3 você vai encontrar assim bem batidinho mesmo, bem detalhado. Eu só estou passando, pincelando aqui hoje, tá bom? Nós falamos sobre o nome de Jesus Cristo também como arma, como recurso, né? O nome de Jesus Cristo é a chave, que abre os tesouros dos céus e fecha e tranca os poderes do inferno. E esse nome o Senhor já nos deixou. E através desse nome também nós podemos alcançar aquilo que nós precisamos diante do Senhor. Ele fala assim, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, eu o farei. Então o nome de Jesus Cristo é o acesso, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Ele é o mediador entre Deus e os homens, conforme está escrito na carta de Timóteo, tá bom? Nós falamos também sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é a espada do Espírito Santo, né? Então, quando nós liberamos a palavra de Deus em fé, o Espírito Santo pega aquela palavra e começa a guerrear contra os nossos inimigos e também começa a guerrear contra o nosso inimigo, que é Satanás, e começa a trazer à existência as coisas que não existem. A palavra de Deus ela tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe, como diz lá em Romanos capítulo 4, que Deus é o Deus, né, que traz à existência as coisas que não existem e chama as coisas que não são como se já existissem. Então o nosso Deus, ele nos deu a sua palavra para liberar a palavra em fé. Eu falei também que a gente deve usar essa palavra como base de todas as nossas orações. Porque a gente vê muito as pessoas usando orações de mendigo, desculpa a expressão, mas é mais ou menos assim, né? Senhor, licença aqui, amado, se eu recusar essa ligação aqui. A gente vê muitas vezes as pessoas fazendo oração de mendigo, tipo assim, Senhor, já não aguento mais, Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Senhor, me dá isso, me dá aquilo, as orações assim de mendigo. Mas o Senhor quer que a gente tenha oração de filhos, filho que sabe quem é o nosso Deus, que sabe quem nós somos, e sabe tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário por nós, é o nosso direito, é a nossa herança. Então a palavra de Deus ela é a base, em vez de fazer aquelas orações assim, eu já não aguento mais, como eu falei aqui, faça uma oração de fé, Senhor, na tua palavra está escrito, né? E aí começa a declarar aqueles versículos. Por isso que eu falei que o diabo ele tem vantagem quando a gente não sabe aquilo que nos pertence, quando a gente não conhece a palavra de Deus. Então nós devemos conhecer essa palavra para até mesmo guerrear contra Satanás e declarar que ele já foi julgado, subjugado, que Jesus já venceu o nosso inimigo na cruz do Calvário, para declarar essas verdades para ele, mas também para trazer a memória, né? Não é que Deus tenha esquecido, mas Deus se agrada quando a gente vai diante dele, já com a resposta, já com a palavra dele. E essa palavra ela não volta vazia, sem cumprir o propósito para o qual ela foi liberada. Vocês vão encontrar também na aula 3, tá bom? Só estou pincelando aqui
mas eu falei mais sobre isso na aula 3. Então, a outra arma é o sangue de Jesus Cristo, né? Então, o diabo ele tem horror do sangue de Jesus, pois aquele sangue derramado na cruz do Calvário não é somente a base da nossa vitória, mas também a derrota de Satanás. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é poderoso, né, para nos perdoar, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Então, o sangue de Jesus é a base da nova aliança, né? Nos dá acesso à vida eterna, nos reconcilia com o Pai, nos torna justos diante de Deus. No Velho Testamento tinha que matar um animal, pegar o sangue daquele animal, aspergir, e aquele sangue perdoava os pecados, né, da nação de Israel. Hoje não, nós temos um sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Jesus Cristo entrou no verdadeiro templo nos céus e apresentou a si mesmo, não sangue de bodes ou de carneiros, mas o sangue do unigênito do Filho de Deus, e levou de uma vez por todas o pecado, o preço do pecado. Então, o sangue de Jesus Cristo é a base da nossa vitória. O sangue de Jesus nos liberta de todo o pecado. Amém? O outro recurso que nós temos, que nós já falamos também, é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador. Ele habita dentro de nós. No momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Nós nos tornamos habitação de Deus. Lá em Coríntios está escrito: não sabeis vós que o Espírito de Deus habita em vós e que vocês não são de vocês mesmos? Né? Está falando que nós somos casa, templo. No Velho Testamento tinha um templo, uma tenda, né, fixa, ou então eles construíram depois, quando eles chegaram na terra de Canaã, um templo de pedras. E só podia entrar o sumo sacerdote uma vez por ano, e não podia entrar sem o sacrifício, sem o sangue daquele animal perfeito, imaculado. E hoje não, hoje nós podemos entrar a qualquer hora, porque nós somos esse templo, não precisamos esperar uma vez por ano, não precisamos de outra pessoa para entrar através de nós, porque só quem podia entrar era o sumo sacerdote. Hoje nós mesmos podemos ter essa comunhão com Deus. E nós nos tornamos agora templo ambulante do Senhor, onde você vai, quando você está no seu trabalho, você é o templo do Espírito Santo, você está levando a glória de Deus na escola, em casa, em qualquer lugar, não precisa mais, sabe, ir a um local fixo, uma vez por ano, ter alguém para te representar, matar um animal para pegar aquele sangue para poder ter acesso ao Pai. Não, hoje Jesus Cristo é que nos dá acesso ao Pai. Ele enviou o seu Espírito Santo. Ele fala assim: olha, eu subirei aos céus e enviarei, né, o Espírito da promessa, o Consolador que estará em vós, dentro de nós. Então, quando nós entregamos nossa vida para Cristo, Ele veio habitar. O Espírito de Deus veio habitar dentro de nós. E Ele é o nosso ajudador, Ele intercede por nós. Lá em Romanos 8:26 diz assim que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? E Ele também nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós também. Ele nos deu uma linguagem espiritual, que é a oração em línguas, que é algo poderoso, que eu também falei aqui para vocês, que nós podemos orar em língua. Desmistifiquei algumas coisas, né? Que as pessoas pensam que para orar em línguas tem que arrepiar e sapatear, e não. Eu posso orar em línguas, assim, sem sentir nada. Eu estou orando em línguas. Eu posso orar em línguas enquanto eu faço outra atividade, enquanto eu dirijo, enquanto eu trabalho, enquanto eu faço atividade doméstica, né? Eu estou orando em línguas. E desmistificamos algumas coisinhas aqui sobre o orar em línguas. Eu posso orar em línguas em todo o tempo, em qualquer lugar. E quando eu estou orando em língua, eu estou recarregando as minhas baterias espirituais, porque a Bíblia fala assim que o que fala em línguas edifica a si mesmo. Lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 14:4, eu falei que é como uma bateria, né, de um celular. Não está chegando aqui não, mas vocês estão vendo o cabo, né? Quando você utiliza o celular, ele descarrega. Então você tem que recarregar esse celular novamente, a bateria desse celular. E assim somos nós. Quando nós estamos orando em línguas, nós estamos recarregando as nossas baterias espirituais. Amém? E outra coisa, quando você fala em língua, você fala direto com Deus. Nem o diabo sabe o que você fala. Nem você sabe o que você fala, a não ser que o Espírito de Deus te dê interpretação ali na hora. Amém? E outra coisa, você ora a perfeita vontade de Deus.
Às vezes você está pedindo uma coisa para Deus e quando você começa a orar em línguas, Deus está falando assim, não é isso que você precisa, filho. Você precisa de outra coisa, né? E uma coisa que eu acho interessante sobre o Espírito Santo, que o nome dele, né, no original é Paracletos. E aí, se você for estudar o que era Paracletos, tem gente que fala assim, o Consolador, ajudador, sim. Mas conhecendo a história fica bem mais interessante. Antigamente, quando os soldados romanos eles iam à guerra, né? E eles iam a pé, eles ficavam cansados, às vezes o inimigo era maior do que eles e eles ficavam desanimados. Então o que acontecia? Tinha um soldado que era uma função específica de um determinado soldado, que o nome dessa função era Paracleto. Esse soldado era o Paracleto. E para que ele servia? Justamente para o que eu falei, quando o exército estava desanimado, cansado, né? Esse Paracleto, que é esse soldado, ele ajudava, ele incentivava, ele motivava, ele trazia a memória dos soldados, as conquistas anteriores, de guerras anteriores, e ele falava, vamos, nós vamos conseguir, vamos soldado, vamos, marchando, marchando. Então ele era aquele incentivador, ele era aquele que encorajava. Então o Espírito Santo na nossa vida é isso, o Paracletos, aquele que nos encoraja, aquele que nos motiva, que nos manda para frente, que não nos deixa desanimar e nem recuar, tá bom? Achei isso tão interessante. Agora nós vamos para frente aqui, esse aqui, que é o outro recurso que o Senhor nos deixou, que são os anjos do Senhor. Nós paramos justamente aqui nos anjos de Deus. Deus, ele enviou anjos, amém? Vamos começar. Tudo que eu falei eu já tinha falado. Passei bem rápido assim, porque vocês podem assistir aí nas aulas anteriores. E eu parei aqui nos anjos, que os anjos do Senhor também são recursos, ferramentas, né, armas que Deus deixou à disposição da igreja. O Senhor deixou à nossa disposição. Eu não vou abrir a Bíblia aqui não, mas você pode anotar para você ver depois. Lá em Hebreus capítulo 1, nos versículos 13 e 14, diz assim, e qual a dos anjos, e a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aqui está falando dos anjos, né? Primeiro fala de Jesus e está falando que depois dos anjos, está falando assim, os anjos são espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então Deus deixou os anjos a serviço da igreja, a serviço do seu povo. E tem pessoas que acham que os anjos não existem. Não é porque a gente não consegue enxergar, né, a olho nu. Muitas pessoas têm visão aberta, outros veem anjos em sonhos. Não é porque você nunca viu um anjo que isso nega a existência deles. Os anjos existem e a palavra de Deus está recheada de passagens, sabe? Assim, onde os anjos estão ali ministrando a favor do povo de Deus. Eu quero citar aqui apenas 2 exemplos, tá bom? Depois você lê em casa. Um deles é Daniel, no capítulo 9, versículos 2 e 3. A Bíblia diz, né, que Daniel, ele estava estudando o livro do profeta Jeremias. E aí ele entende, né, pelo que Jeremias deixou escrito, que o cativeiro de Israel, na Babilônia, seria de 70 anos. E aí Daniel começa a se humilhar, começa a interceder, começa a orar ao Senhor, né, chamando a existência. Senhor, já são 70 anos que a gente está aqui, já chegou o tempo de Israel sair da Babilônia. E aí Daniel começa a jejuar, né? Ele deixa de comer aquelas coisas excelentes, né? Carne, as coisas gostosas que as pessoas comiam ali na Babilônia. Ele começa a ter uma comida assim, bem mais simples, sem aquele prazer de comer. Alguns falam que é verdura, né? E frutas, essas coisas. Então aqui a gente desmistifica outra coisa também. Que as pessoas acham que para jejuar tem que tirar tudo. Não, amados, não precisa você tirar. Se você quiser tirar, você tira, mas tem que ter prudência, né? Olhar o seu estado de saúde. Você pode fazer um jejum parcial, você pode tirar uma alimentação, você pode jejuar comida e tomar água. Então, o que importa é a intenção do teu coração, não uma regra religiosa dizendo, não, tem que passar fome tantos dias, que senão Deus vai receber. Não, Deus recebe sim. Você pode jejuar um alimento, um determinado alimento, você pode tirar uma refeição,
nada é por obrigação, sabe? O nosso jejum, ele não muda Deus. Deus vai continuar o mesmo. O nosso jejum, muitas vezes, sabe para que é? Já estou até mudando de assunto, né? Estava falando de anjos, agora de jejum, mas eu creio que o Espírito de Deus me levou para falar isso para você. Sabe quando você... sabe quando o ourives, ele põe o ouro no fogo, que o ouro derrete, aí a impureza vem para cima, não é isso? É justamente isso, quando nós estamos jejuando, sabe? Quando nós estamos... Que jejum não é só passar fome, jejum é você tirar aquele período para se consagrar a Deus, porque senão é só fazer dieta, não é? Jejum não é dieta. É se consagrar a Deus, passar um período em oração, deixar de se abster, né? Se abster de coisas que você gostaria de comer, então, de fazer, de comer. E aí quando você entra no jejum, é como se fosse o ouro ali, que o ourives coloca no fogo. Então, aquelas impurezas da gente, isso vem para cima, vem à tona. E aí a gente pode tratar com essas sujeiras, com essas coisas nas nossas vidas que não agradam ao Senhor. Amém? Mas voltando aqui para os anjos. Então, Daniel estava em jejum, depois de 21 dias, né? Daniel jejuando, orando, clamando ao Senhor. No 24º dia, o anjo aparece e fala assim: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que você começou a jejuar, orar e buscar do Senhor conhecimento sobre essas 70 semanas que Jeremias profetizou sobre a libertação de Israel, desde o primeiro dia, eu vim trazendo a resposta do Senhor para você. Só que o príncipe da Pérsia me barrou, lutou comigo, estava lá me impedindo. Desde o primeiro dia, você vê que o anjo chegou aqui no 24º, se eu não me engano, foi isso? O anjo chegou aqui, parece que foi no 24º, se eu não me engano, foi isso. Só que desde o primeiro dia, o anjo tinha saído para trazer a resposta para Daniel. Então, o que acontece? Há uma batalha nos céus. Quando você ora, quando você jejua, quando você adora, quando você se consagra a Deus, quando você intercede, quando você está ali orando, perseverando, está tendo uma batalha nos céus. Muitas vezes você fala assim: acho que Deus não gosta de mim, está demorando tanto, ou então acho que Deus não me ouviu. Não é nada disso, é porque está tendo uma luta muito grande lá nas regiões celestiais. Lembra que eu falei aqui onde é que nós travamos as nossas guerras? O nosso inimigo, ele não é de carne e sangue, o nosso inimigo, né, Satanás e seus demônios, são anjos caídos. Então, quando a gente entra em oração, começa a gente clamar ao Senhor, pedir alguma coisa para Deus, uma batalha está sendo travada aí nos céus. Tem anjos guerreando contra demônios aí, tentando passar essa barreira de trevas para te dar a tua resposta, a resposta de uma cidade, né, umas eleições, igual a gente está disputando agora, eleições municipais. Não pensa não, o céu em cima está tendo uma guerra muito grande, tem anjos guerreando aí em cima. E o que vai fortalecer esses anjos? A nossa oração. Se Daniel não tivesse perseverado, sabe? Daniel começou a orar, e a resposta não veio no primeiro dia, não veio no 10º dia, não veio no 20º dia. Se ele tivesse parado, o anjo teria enfraquecido e não teria condições de transpassar aquela barreira de príncipes das trevas, potestades mesmo. Mas aí Daniel continua, e a Bíblia diz, né, no versículo, agora você já vai para o capítulo 10 de Daniel, versículo 12 a 14, diz assim, aqui, vou ler tudo, tá? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu ouvi, e eu vim por tua causa, por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, esse príncipe aqui, amados, não é o príncipe lá, não era o governante da Pérsia, não. Isso aqui era um principado, uma potestade, um demônio para cada cidade, sabe, para cada nação. Existem principados, existem potestades, existem seres espirituais interessados no governo, interessados, sabe? Tá pensando que é só votar lá? Eu não vou votar não, porque se estiver chovendo eu não vou votar não. Eu não vou votar não, porque não vale a pena. Amados, o diabo tem o maior interesse em governar uma cidade, porque ele governa através de homens. Quando o diabo ele consegue estabelecer na prefeitura de uma cidade alguém, sabe, que não teme ao Senhor, ele consegue oprimir toda a cidade. Mas quando é um homem de Deus, alguém que pelo menos, se não for homem de Deus, mas pelo menos tem os princípios do Senhor, que teme a palavra de Deus, que não persegue a igreja, que não defende aquilo que a Bíblia abomina, sabe?
quando é uma pessoa do Senhor que está ali representando como governante de uma cidade, o Senhor abençoa aquela cidade. Por isso que a igreja, não sei se vocês têm percebido, a igreja tem feito os governantes das cidades entregarem a chave da cidade para Cristo. Aquilo ali é um ato profético que a gente vai falar daqui a pouco, se der tempo, porque o relógio não passa. Eu tenho tanta coisa para falar para vocês hoje. Oh, meu Deus, me dá graça. E aí, amém. Então o inimigo tem interesse mesmo, sabe, em colocar pessoas em posições de autoridade, na prefeitura, na Câmara dos Vereadores, nos hospitais, na presidência da República, como senador, como deputado, como governador. Não fica pensando, não, o inimigo tem espíritos territoriais para bairros, para rua. Eu já estou entrando em batalha espiritual. Então, deixa eu cortar aqui um pouquinho, porque é muito longo, não vai dar tempo para a gente falar de batalha espiritual. Mas eu quero que você pegue isso, que existem anjos a teu serviço. Amém? E quando você ora, você fortalece os anjos. E também quando o diabo é adorado em uma cidade, em um local, os demônios, os anjos caídos também são fortalecidos. Por exemplo, micareta, carnaval, sabe? Bebedeira, orgia, prostituição, sangue derramado, tudo isso alimenta o diabo. Mas quando a igreja adora, quando a igreja ora, isso fortalece os anjos do Senhor. Quando a igreja intercede, quando a igreja jejua. Amém, amados? Então o Senhor, Ele dá ordens a nosso respeito. Está escrito lá no Salmo 91, não é isso? Tem pessoas que abrem a Bíblia e deixam ela aberta, mas não é isso que vai trazer os anjos para nós, não. É nós crermos na palavra do Senhor. Diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão nas suas mãos para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. Está dizendo que Deus dá ordem aos anjos dele para nos guardar, para nos livrar de tropeçar, de errar, de cair. Outro exemplo aqui também de anjos que eu quero dar para vocês está lá em Atos capítulo 12, versículos de 1 a 11. Eu não vou ler tudo não, que é grande, a gente vai perder muito tempo aqui. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, não sei se vai dar tempo. Então a Bíblia diz que o rei Herodes estava perseguindo a igreja, né? Então, para agradar alguns lá, ele matou Tiago, irmão de João. E não se contentando ainda com isso, para agradar os judeus, ele manda prender a Pedro. E aí, quando Pedro estava lá na prisão, dormindo, a Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Olha que tremendo. Abriu os portões e tirou. E Pedro, ele pensou que ele estava assim num êxtase, que ele estava até sonhando. Quebrou as cadeias, sabe, que prendiam Pedro, abriu os portões, fez as sentinelas dormirem. E quando Pedro sai, que Pedro bate lá na casa dos irmãos que estavam orando por Pedro, né? Aí a criada vai lá, a pessoa vai lá e fala assim, quem é? Aí a pessoa fala, é Pedro. Aí ela não acredita não, quer dizer, muitas vezes a gente está assim, orando por uma coisa e quando Deus opera o milagre, a gente não crê que Deus fez, né? Então eles estavam orando pela libertação de Pedro, e quando o anjo saiu, foi lá, né, libertou Pedro, e mesmo assim eles ficaram sem acreditar que Deus tinha liberto. Então, mas o que eu quero ressaltar é isso aqui, que a oração, ela fortalece os anjos do Senhor. A nossa oração, ela envia anjos para estarem, sabe, a favor daqueles que buscam o Senhor. Então a igreja estava orando, e Deus mandou anjos para tirar Pedro ali daquela prisão. Vou ler só um pedacinho aqui para vocês, diz assim, ó. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado. 4 vezes 4, 16 soldados, né? Para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, para matar Pedro. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, olha só, ligado com as suas cadeias, prisões, entre soldados, com cadeia, prisão, e os guardas diante da porta guardavam a prisão, ainda tinha guarda na porta. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo, levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos das cadeias, e disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas calças, sandália, veste a roupa, né?
E assim ele fez e disse: lança as costas a tua capa e me segue. E saindo seguia. E não sabia se era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via uma visão. Ele pensou que ele estivesse tendo uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram na rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tomando a si, disse: agora eu sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes. Está vendo, amados? Eu quero declarar que Deus vai enviar anjos a teu favor. Amém? Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a situação, mas eu quero dizer, você não está sozinho, tem anjos de Deus para te dar o livramento, para te dar a vitória, para te socorrer, para quebrar cadeias, sabe? Para abrir portas para você. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a tua vida. Agora continue orando para que esses anjos sejam fortalecidos. Não desista, porque quando a gente desiste, a gente acaba enfraquecendo os anjos. Mas vamos para frente, né, amados? Nós temos aqui ainda meia horinha quase, vamos para frente. Ó, eu quero resumir aqui para vocês os tipos e níveis de oração. Eu não vou falar de todos, não. Se eu falar, vai ser bem rapidinho, porque eu gostaria muito de falar um pouquinho sobre intercessão com vocês, tá bom? Então, tipos e níveis de oração. É um material da apóstola Valnice Milhomes. Ela fala, né, que Deus como centro das nossas orações, perceba bem, Deus como centro das nossas orações, nós temos 3 tipos de oração, que é a oração de ação de graças, a oração de louvor e a oração de adoração. E nós mesmos, como centro das nossas orações, nós também temos 3 tipos, 3 níveis, que é a oração de petição, a oração de consagração e a oração de entrega. E tendo outras pessoas como centro das nossas orações, nós temos o quê? A intercessão, que é esse que eu gostaria de falar um pouquinho para vocês. Mas antes disso, eu vou dar uma pincelada aqui em cada tipo de oração, tá bom? Deus como centro das nossas orações, nós temos a oração de ações de graça. O que seria isso? É expressar gratidão a Deus, é reconhecer a Deus, né? Aquilo que Ele fez por nós, as bênçãos que Ele tem derramado por nós, né? Quando agradecemos ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. E eu falei para vocês aqui sobre aqueles leprosos, né? Que eles foram curados e somente 2 voltaram para agradecer a Deus. É quando nós agradecemos a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Ter Deus como centro da nossa oração e ter a oração de ação de graça. Você fala, essa oração não é importante não, mas essa oração é a chave para todas as outras, sabe por quê? Porque se nós que somos humanos, quando a gente faz alguma coisa para a pessoa e a pessoa não agradece, a pessoa é ingrata, dificilmente a gente vai querer fazer novamente. A gente faz, né? Porque é nossa obrigação mesmo, a gente é... Mas é difícil. Se você fizer uma coisa por uma pessoa grata e por uma pessoa ingrata, da próxima vez que elas estiverem precisando, eu acho que você vai optar por ajudar a pessoa que foi grata, na verdade. Então, a oração de ações de graça é muito bom. Sabe o que eu aconselho você a fazer? Todo dia à noite. Pegue assim e agradeça a Deus, pelo menos por 3 coisas que Ele fez por você durante o dia. Mas Deus não fez nada, será? Só o fato de você estar vivo, respirando, você alimentou, você não está dormindo debaixo da ponte, né? Você tem braço, tem perna, tem mão, tem olho, você enxerga, você tem paladar. São tantas coisas, amados. Tem mais de, meu Deus, infinitas coisas para agradecer. Mas agradeça a Deus por um livramento, agradeça a Deus pelas coisas que aconteceram por você. Você vai ver como isso abre portas para outras orações, para coisas maiores. A pior coisa é a murmuração e ingratidão. Você lembra quando Deus tirou o povo do Egito, que o povo estava lá no deserto murmurando e reclamando? Deus mandava maná, o povo reclamava. Deus mandava codorna, o povo reclamava. Deus mandava água, o povo reclamava. Tem coisa pior do que murmurador, reclamador, ingrato, que não reconhece, só vê problema. Pessoas que só vê o erro, só vê... Pessoas que são... Diz que tem a abelha e uma ilustração da abelha e da mosca, né? E se você observar a abelha e a mosca num monturo de lixo, a abelha ela vai procurar uma florzinha que tiver jogada ali, né? Talvez a
Às vezes a gente troca o arranjo e joga a flor no lixo porque está meio murchinha. Então a abelha ela vai procurar aquela flor lá no lixo. E a mosca é justamente o contrário. Você arruma a casa todinha. E se você esquecer alguma casquinha de banana lá que você não viu, não limpou direito lá, não varreu direito, a casa pode estar cheirosa, limpa, maravilhosa. Aquela mosca, ela vai encontrar aquela casca de banana que está apodrecendo. E assim somos nós temos essa opção de sermos gratos ou sermos murmuradores, reclamadores. Nada tá bom, ninguém presta, sabe? Todo mundo não presta, ninguém presta, perdão, ninguém presta, nada tá bom, só murmura, só reclama. Então eu aconselho assim, dentro do montão de lixo, procure a flor. Quer dizer, dentro de tantas coisas ruins, procure motivos para agradecer a Deus. Tenha essa prática de agradecer a Deus todos os dias à noite antes de dormir, amém? Oração de graças é isso aí. Aí tem um outro tipo de oração que é a oração de louvor. Aí você fala, ué, Zé, não é a mesma coisa? É bem parecido, mas a oração de louvor é atribuir a Deus o louvor por aquilo que Ele tem feito, não somente a nível pessoal, mas, por exemplo, o sol, as estrelas, a chuva, né? É bem parecido. A Bíblia fala assim, entrai por suas portas com hinos de louvor. O Salmo 100, verso 4 diz assim, entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor, louvar a Deus, engrandecer o nome do Senhor por aquilo que Ele fez, né? Louvai o Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A gente está louvando a Deus em todo o tempo, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus por aquilo que Ele faz. Amém? Eu estou pincelando, amém, amados. Versículo, Salmo 45:1 diz assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Louvar é reunir todos os feitos que conhecemos de Deus e expressá-los em palavras e em cânticos, numa atitude de exaltação e glorificação do seu nome. Aleluia. E o louvor também é uma arma contra o inimigo. Você lembra lá daquele salmo, né? O último salmo da Bíblia que fala, né, que se torna uma espada, o nosso louvor se torna uma espada contra o inimigo. E você se lembra aqui também do rei Josafá? Que o Senhor fala assim para Josafá, olha, nessa peleja vocês não vão ter que guerrear, não. Coloca os levitas, coloca os adoradores na frente do exército. E vocês só vão falar, louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O louvor é uma arma de guerra poderosa. Quando você louva, o anjo do Senhor vai lá, sabe, guerreia contra o teu adversário, guerreia contra os nossos inimigos. Muitas vezes a gente ficamos assim, repreendendo o inimigo, amarrando e guerreando. E às vezes Deus só quer não estou falando que isso você não tem que fazer, não, eu tenho que fazer. Nós tem momento para tudo, né? Momento de guerra, mas eu quero te dizer também que nós não devemos desprezar esse momento de louvor, de adoração, sabe? Quantas vezes a gente está ali no louvor e a gente levanta as mãos e começa a agradecer a Deus, começa a louvar o Senhor, começa a engrandecer o nome do Senhor. Enquanto isso, Deus está fazendo tanta coisa ali no meio do culto, não é? Curando, libertando, está fazendo na nossa casa. Então, o outro tipo de oração é a oração de louvor. E o outro tipo de oração, tendo Deus como centro das nossas orações, amados, é a oração de adoração. Você fala, ai meu Deus, agora complicou tudo. Não é tudo a mesma coisa, louvor, ação de graças e adoração? Não. Adoração é você adorar o Senhor por aquilo que Ele é. Não é pelo que Ele fez, é por aquilo que Ele é, os atributos de Deus. Deus é amor, né? Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. O louvor se concentra no que Deus faz e a adoração se concentra no que Deus é. Amém? Deus é sábio, Deus é santo, onipresente, onisciente, soberano, infinito, eterno, sublime, justo, né? O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, a oração de adoração é adorar a Deus pelo que Ele é. Amém? Rapidinho, eu tô avançando aqui para ver se dá tempo para falar um pouquinho sobre intercessão com vocês. Aí, isso aí que eu falei, esses três tipos, a oração de ação de graças, a oração de louvor e a oração de adoração é tendo Deus como centro. Agora vem três tipos que tendo a nós mesmos como centro. A primeira delas é a petição. O que é a petição?
é quando você pede algo em benefício próprio, quando você pede para você, né? Nos termos jurídicos tem muito isso sobre a petição. A petição é uma peça, sabe, que o advogado faz e ele ajuiza em juízo, e ali não pode ser uma petição de qualquer jeito. Essa petição ela tem que estar fundamentada nas leis de uma nação. Ele não pode pedir uma coisa, eu vou pedir isso porque eu acho que ela merece. Não. Quando o advogado ele faz uma petição, ele cita o código, né? O Código Penal, ele cita a lei que está ali, ele faz a petição baseado das leis de um país. Então é a mesma coisa, quando nós vamos pedir alguma coisa para o Senhor, olha, isso é muito importante. Quando nós vamos pedir alguma coisa para o Senhor, para nós ou para qualquer pessoa, na oração de intercessão também isso é válido, você não pode pedir assim, Senhor, ajuda Maria porque ela é tão boazinha. Não, quando a gente vai fazer uma oração para o Senhor, a gente tem que pegar a palavra de Deus, que é a nossa lei, a lei máxima, sabe? A Bíblia é a lei do Senhor. É como se fosse a constituição do reino de Deus. Então, quando você vai fazer uma petição, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de cura. O que a Bíblia fala? Que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades, não é isso? Então, quando você vai fazer uma oração pedindo para Deus curar, você cita essa constituição aqui, você cita essa lei. Pai, está escrito na tua palavra, aqui na cruz do Calvário, Jesus já levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades. Por isso, Senhor, eu declaro em nome de Jesus que eu estou curada, eu me aproprio, eu repreendo essa enfermidade ilegal no meu corpo, eu reivindico a minha cura. Estão entendendo? Então, a oração de petição é quando nós vamos diante de Deus para pedir algo por nós. E ela tem que estar firmada na palavra de Deus. Pedir de acordo com a constituição máxima do reino de Deus. Também tem a oração de consagração, que é em nosso favor. Essa oração de consagração, amados, é muito poderosa também, porque, tipo assim, quando você está passando por algum problema difícil e você não sabe como resolver, você não sabe o que fazer, você tem que tomar uma decisão, mas você não sabe. Por exemplo, você, Senhor, eu quero congregar uma igreja, eu estou nessa fase de transição. Em que igreja eu devo congregar? Então você faz uma oração de consagração ao Senhor. Senhor, eu me consagro a Ti. O Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe que eu quero te servir, o Senhor sabe que eu quero fazer a Tua vontade. Nesse momento eu não sei para onde ir, eu não sei, eu não tenho certeza, eu não tenho convicção, eu não tenho 100% de certeza para onde o Senhor quer me levar, o que o Senhor quer que eu faça, mas eu me consagro ao Senhor. Pode ser também um problema que você esteja enfrentando, que você não esteja tendo forças, que você não sabe como agir diante de determinada situação. Por exemplo, você tem está passando uma luta com um familiar, alguma coisa assim, e você não sabe como ajudar mais, você já fez tudo que você poderia ter feito, e você fala, Senhor, olha, eu me consagro a Ti. Eu coloco isso diante do Senhor, porque isso está tirando, está abalando a minha fé, está tirando a minha paz, mas eu me consagro. Amém, amados? É quando nós consagramos ao Senhor e deixamos Ele resolver. Senhor, eu não tenho condições de resolver, eu não sei como resolver. Então, eu me consagro ao Senhor. Faça-se a Tua vontade. Jesus falou isso para Deus, falou assim, Senhor, seja feita a Tua vontade, não a minha. Jesus nos ensina a orar assim, essa oração de consagração, né? Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui, amados, para a oração de... Deixa eu pular um pouquinho aqui. Vamos aqui para o terceiro nível, que é a oração de intercessão. Amém? A oração de intercessão é quando nós temos outras pessoas, não somos nós, é interceder por outras pessoas. Petição é quando eu oro por mim. Intercessão é quando eu oro por alguém. Essa intercessão também pode ser por uma cidade. E a oração de intercessão por uma cidade, ela segue os mesmos princípios de uma oração por um indivíduo, por uma pessoa. Por exemplo, uma coisa que Deus sempre me ensinou, olha, toda vez que você for orar por alguém, a primeira coisa que você faz é confessar
eu tenho 12 minutos. É confessar os pecados daquela pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Isaías 59 que o braço do Senhor ele não está encolhido para que não possa salvar, nem os seus ouvidos surdos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Por exemplo, eu tenho aqui, dá para vocês verem aqui ó, o carregador, né, uma tomada. Eu tenho aqui um aparelho 110 e eu tenho uma rede de energia 220. Se eu conectar essa tomada, né, desse aparelho na rede elétrica, o que vai acontecer? Vai queimar, né? Vai queimar porque são incompatíveis. A mesma coisa acontece conosco. A Bíblia diz que o homem ele é o quê? Pecador. E a Bíblia diz que Deus é santo e Deus ele não tem comunhão com o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Então, Jesus Cristo, eu não sei se existe mais, eu creio que existe, mas antigamente existia um aparelho que chamava transformador, né? Que antigamente os aparelhos vinham 110 ou 220, aí a gente tinha que comprar um transformador para fazer essa conexão da rede elétrica de 220 com o aparelho 110. Hoje não, que já vem assim, aquelas tomadas, né? Tomada não, o aparelho já vem adaptável para 110, 220, mas antigamente não, era só 110 ou só 220. Então tinha esse aparelho que fazia essa conexão que chamava transformador. Então o que você pegava? Você pegava o aparelho, colocava nesse transformador e do outro lado você colocava também, né, a outra tomada e ligava na rede elétrica. Então esse transformador ele transformava a energia, né, para que não transformava, perdão, né? Ele fazia essa mediação. Eu não entendo muito dessa parte elétrica não, mas eu só sei de uma coisa, que ele fazia essa mediação e o aparelho não queimava, ele funcionava e não queimava. Da mesma forma, somos nós. Uma cidade, nós estamos em pecado. A cidade está em pecado. Se aquela pessoa for direto até Deus, ele é queimado, ele é fulminado, porque a Bíblia fala que ele não tem comunhão com o pecado. A Bíblia fala que Jesus ele é o nosso mediador. Esse transformador é como se fosse Jesus. Eu estou dando um exemplo assim bem... Mas Jesus é como se fosse esse transformador que consegue ligar um Deus santo a um homem pecador. Porque não pode, o pecador não tem comunhão direta com Deus. Para se chegar até Deus tem que ser através de Jesus Cristo. Tem que ser através do sangue de Jesus. Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. O pecador não pode chegar até Deus sem Jesus. Então Jesus é esse transformador. Então o que Deus me ensinou? Toda vez que você for interceder por alguém, confesse os pecados dessa pessoa. E isso é bíblico, sabe por quê? Isaías 59 está dizendo, como eu falei para vocês, né? O pecado faz separação entre Deus e o pecador. E você se lembra do mesmo texto de Daniel que eu li para vocês? Que Daniel estava orando e a resposta não chegava, mas se você ler um pouquinho antes, Daniel, nos capítulos anteriores, Daniel faz isso, ele se coloca diante de Deus e começa a falar, Senhor, nós temos pecado contra Ti, nós temos quebrado os princípios da Tua palavra, nós temos ferido a Tua santidade, nós temos feito o que é mal aos Teus olhos, Senhor, perdoe essa nação, perdoe Israel. Então, toda vez, sabe, amado, que eu vou orar por alguém, toda vez que eu vou orar por uma cidade, por uma nação, a primeira coisa que eu faço é confessar os pecados. Porque se eu não confessar os pecados, não tem, sabe, essa mediação, não tem. E o Senhor nos colocou, o intercessor é justamente isso. O intercessor é aquele que se coloca diante de Deus em favor do pecador. E também o intercessor é aquele que se coloca também diante do diabo, para que o diabo não termine de matar aquela vida que você está orando. O intercessor, ele é como... Estou correndo aqui. O intercessor, ele é como um útero espiritual. Você se lembra que quando Maria, ela fica grávida, né, o Espírito Santo de Deus, o anjo fala assim, olha, o Espírito de Deus, né, descerá sobre ti o Espírito Santo e você vai ficar grávida. E a Bíblia fala que Jesus é o verbo da vida, Jesus é a palavra. Então Maria, sem ter relação sexual com ninguém, ela fica grávida da palavra de Deus, aleluia. O Espírito de Deus vem sobre Maria, começa a chocar, Maria começa a gerar
o verbo, a palavra dentro de si. Então o intercessor é isso, o intercessor, aleluia, é o útero espiritual de Deus aqui na terra, sabe? O intercessor é o ventre, através desses ventres, Deus quer gerar resposta para a cidade, para outras pessoas. O intercessor, ele pega essa palavra aqui, ó, a Bíblia, e ele começa a gerar essa palavra, ele fica grávido dessa palavra. Eu tenho tanta coisa para dizer para vocês. Ah, meu Deus, e tá vindo tanta coisa aqui, eu tô tentando, sabe, o pastor da maior igreja do mundo, lá da Coreia, ele disse que ele chegou para a igreja dele e ele falou assim, olha, eu tenho uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira que movimenta, que roda, sabe? Aí o povo falou assim, ah, pastor, só acredita se veja e tal, aí eles foram na casa do pastor, quando chegou lá não tinha nada. E eles falaram assim, eu estou resumindo bem a história, falaram assim, ué, pastor, tá mentindo? Tipo assim, cadê a escrivaninha? Cadê a bicicleta? Cadê a cadeira? Aí ele coloca a mão assim na barriga e fala assim, eu tô grávido, eu tô gerando, e vocês vão ver todo mundo rir do pastor. Para resumir a história, tinha um missionário dos Estados Unidos que estava voltando, saindo da Coreia, e Deus mandou, falou assim, olha, entrega lá para o meu servo. E aí, o que esse missionário fez? Entregou para o pastor uma escrivaninha, uma cadeira de rodinha e a bicicleta. E ele falou, vem cá, sua cambada de incrédulos, aqui, ó. Amados, as coisas no mundo espiritual são geradas. Nós vivemos numa geração de micro-ondas. Nós vivemos numa geração digital, onde nós queremos apertar os botões e queremos que as coisas aconteçam, sabe? Nós queremos apertar o botão e sair tudo pronto, mas no reino de Deus, ele nos chama para gerar. É um princípio da palavra de Deus. O intercessor, ele é um mediador, sabe? Ele se coloca diante de Deus para guerrear mesmo contra Satanás e para interceder diante de Deus. Perdão, já estou misturando as bolas tudo aqui, porque eu estou correndo. Ele se coloca diante de Deus para interceder pelo povo, ele se coloca diante do diabo para fazer guerra, para repreender. E a primeira coisa que ele faz é confessar o pecado daquela pessoa. Sabe? É confessar o pecado daquela nação e pedir para que o sangue de Jesus Cristo venha cobrir, para que então Deus possa intervir e tomar as rédeas. A palavra do Senhor diz assim lá no Velho Testamento, que nós somos cooperadores de Deus. O intercessor, ele é isso, ele é cooperador de Deus. O Senhor fala assim, olha, eu busquei um homem que se colocasse na brecha a favor dessa cidade, né? Para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei ninguém. Deus não está procurando multidões, não, mas Deus está procurando, sabe, um intercessor. Ele fala, procurei um homem. Às vezes a gente fala que é multidão. Sabe, queridos, quando você chama alguém para um churrasco, quando você chama alguém para... Não estou falando que isso é pecado, não. Pode ir para o seu churrasco, pode fazer. Mas eu estou falando assim, quando a gente chama as pessoas para fazerem coisas prazerosas, não faltam voluntários. Agora, quando você chama para fazer um relógio de oração, quando você chama para fazer um relógio de jejum, amados, é cortar de machado, sabe? Ó, queridos, infelizmente, eu tinha tanta coisa para falar para vocês sobre atos proféticos, sobre oração intercessória profética, sabe? Atos proféticos, vou tentar dar uma... Vocês me aguentam uns 10 minutinhos aí? Eu prometo que eu termino aqui rapidinho, só para a gente não ficar assim, né, meio solto. Ato profético, a Bíblia está cheia de atos proféticos. E um dos atos proféticos é a ceia do Senhor, que a gente faz e nem percebe. Já percebeu lá na igreja, quando a gente toma a ceia? Aí você está dizendo o quê? Você está dizendo, né, que o Senhor Jesus ele fala assim, fazer isso até que eu venha. Então, quando você está tomando a ceia, é um ato profético. Você está sinalizando para o retorno de Jesus, para a vinda de Jesus. Quando a gente faz a unção com óleo, sabe que você pega o óleo, a Bíblia diz o quê? Ungir os enfermos, né? E a oração da fé, sarará o enfermo. Quando a gente faz uma unção com óleo, não é que o óleo cura, é milagroso, não. É um ato profético de cura, representando o Espírito Santo de Deus. O óleo fala de unção. E tem tantas coisas, tem tantos atos proféticos, tem tanta maluquice. Quando a gente guerreava aqui, contra o micareta, lembra que tinha um micareta? E a gente entendia que aquela micareta, adoração, prostituição, alcoolismo, drogas, aquelas músicas profanas, sensualidade, aquilo ali fortalecia o diabo em Vitória da Conquista. Então, o que nós entendemos? O apóstolo Rubem, eu sou discípulo do apóstolo Rubem, ele me treinou na guerra durante todos esses anos. Então,
nós íamos, né? Eu fui com o apóstolo Rubem várias e várias guerras de micaretas, atravessamos as noites guerreando, lutando, tantos atos proféticos, tanta maluquice que eu já fiz com o apóstolo Rubem Cavalcante. Ele é o meu pai, e na fé, e uma das coisas que eu me lembro é que nós fomos nas praças dessa cidade e nós lemos o atestado de óbito da micareta. E amados, para a glória de Deus, a micareta morreu, sabe? Morreu mesmo, que nós lemos o atestado de óbito. Então, são umas maluquices assim que Deus manda fazer. Tipo, lembra do profeta Ezequias, que Deus manda ele cortar o cabelo, ficar careca todo, e pegar a espada e sair cortando o cabelo, e manda queimar um pouco de cabelo, e manda fazer a comida lá usando o cocô de animais como se fosse combustível, né, lenha. Amados, são tantas coisas, mas eu quero dizer, é maravilhoso, sabe? É maravilhoso você poder cooperar com o nosso Deus para trazer a existência, aquilo, uma realidade que já existe no céu. A intercessão profética é justamente isso. Lembra que eu falei de Daniel, que ele entendeu que as 70 semanas já tinham acabado, que era o tempo de Deus tirar Israel do Egito, da Babilônia? Então Daniel começa a fazer oração profética, Daniel começa a trazer existência aquilo que Deus já tinha prometido. Então, quando nós oramos, intercedemos profeticamente, a gente começa a declarar as verdades da palavra de Deus, sabe? Você começa a declarar aquilo que está escrito, você traz à existência algo que já existe no céu. Isso é intercessão profética. Amém, queridos? Vamos ficar por aqui. Eu creio que vai ter também prova, né? A gente vai aplicar prova. Eu quero deixar para você, não sei se eu vou conseguir botar aqui, ó, como sugestão, oração intercessória. Ó, esse livro é muito bom, tá conseguindo pegar aí? Esse livro é muito bom, né? Oração intercessória, até recomendado aqui pelo Dr. Peter Wagner. Olha, tem essa oração aqui para você que quer se aprofundar um pouquinho sobre a oração em línguas. Esse livro aqui é muito bom também, né? Depois do Pentecostes, Língua Depois do Pentecostes, é do Kenneth Hagin. Tudo que você queria saber a respeito do falar em línguas, do Kenneth Hagin. Esse aqui é maravilhoso, a intercessão profética, ó. Eu acho que está saindo ao contrário aí para vocês, né? É a intercessão profética de Bárbara. Ai, meu Deus, vou falar esse nome aqui agora, vou soletrar aqui, tá? Wentroble. Maravilhoso, né? Permitindo que Deus guie suas orações, interceder profeticamente. E esse aqui, então, meu Deus, nem se fala. Esse aqui é escudo de oração do Dr. Peter Wagner, que ele nos ensina aqui como interceder por pastores, líderes, cristãos e outros que estão na frente de batalha, para você aprender a interceder pelo teu pastor, por líderes, por presidente e por outras pessoas. Maravilhoso. Amados, foi um prazer muito grande estar com vocês. Eu me senti honrada, sabe, poder compartilhar esse oração nível 1. Ainda tinha muita coisa para falar, sabe? Mas eu creio assim que o principal foi colocado, né? Eu passei assim correndo um pouquinho sobre cada tema, porque é muito complexo, muito amplo, a palavra de Deus é muito rica, mas eu creio que ficou aqui a semente. E eu quero orar agora por você, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por cada vida que acompanhou, Pai, essa aula, as aulas anteriores e todos ainda que vão acompanhar. Eu sei que esse vídeo vai ser compartilhado e eu creio que o Senhor está preparando um grande exército aqui na terra para engrossar mesmo as fileiras do reino de Deus, porque quando o teu povo, Senhor, se posiciona, sabendo quem ele é, sabendo a autoridade que tem, sabendo, meu Deus, quem é o inimigo, sabendo quem é o nosso Deus, Pai, as trevas nunca irão prevalecer contra a tua igreja. A minha oração é para que o Senhor coloque fome, coloque sede no coração dos teus filhos, para estarem na tua presença, intercedendo, orando, Deus, não somente por si mesmo, mas pelos outros, pela cidade, pela igreja, pela nação, porque o Senhor nos chamou, foi para interceder, não foi para acusar, foi para interceder, para clamar, para guerrear contra as forças invisíveis das trevas. E eu creio, meu Pai, que o Senhor tem despertado muita gente, capacita os teus soldados,
que essa semente venha florescer e que o Senhor levante homens e mulheres valentes, ousados, intrépidos, corajosos, homens e mulheres intercessores, cheios do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Um beijo, prazer enorme estar aqui com vocês.